Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz às crianças, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E nosso tema de hoje é o método Montessori, falar desse método, falar dessa metodologia que respeita a criança na sua individualidade, na sua subjetividade. E para falar desse tema muito especial, vamos conversar com Márcia Saboia, a Márcia que é fundadora de uma escola chamada Escola Montessori de Guarulhos, também é pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e especialista em educação especial e Libras. Márcia, muito obrigada por ter aceito o convite do programa TV Infância. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, a gente vai discutir aqui esse tema, que a Márcia é super especialista, é formadora também de pessoas que querem atuar com o método Montessori, que querem conhecer os materiais montessorianos e que querem fazer a diferença aí nas escolas e na vida das crianças que estão se relacionando com o mundo à sua volta o tempo todo. Então, Márcia, para a gente começar, explica para nós o que é o método Montessori. Montessori é o sobrenome, Sim. Maria Montessori. Uhum. Ela é a responsável pelo método e ela nasceu na Itália em 1800 e foi estudar medicina. Sim. Uhum. E para isso ela envolveu-se na área da medicina, assim, com uma certa preocupação com as crianças especiais. Sim. Né? Uhum. Ela foi psiquiatra e ela frequentava muito e visitava os sanatórios. Naquela época, os pais que faziam com crianças deficientes, eles a colocavam em sanatórios por conta talvez de vergonha, por não ter condição de estar cuidando, e a deixavam, abandonavam essas crianças. E ela achou que tinha assim um certo desumanidade de estar tratando essas crianças, né, nesses lugares. Então ela achou que deveria estar fazendo alguma coisa por elas. Sim. Ela começou a observar que nelas estarem comendo, né, aquelas crianças juntas, elas comiam, derrubavam no chão e pegavam assim farelos, né, com os dedinhos. Ela viu que essas crianças tinham alguns estímulos. Sim. Então achou que deveria estar fazendo alguma coisa, porque o ambiente não tinha estímulos para ela. E aí ela aplicou aí o seu método, que ela colocou materiais, elaborou materiais, trabalhou com essas crianças, e ela foi mais além. Com isso, ela aceitou aí o desafio do exame nacional na Itália. Sim. E na qual, pela surpresa dos italianos, né, as crianças chegaram a uma nota igual e até maior com as crianças que estudavam em escolas tradicionais. Sim, isso é muito fantástico, né? Vamos repetir essa ideia aqui de Montessori, né? De Maria Montessori, essa grande médica e educadora que tem um papel fundamental na história da educação, né, brasileira e na história da educação mundial. Então vejam aqui a importância de saber trabalhar adequadamente com as crianças que têm muita dificuldade ou que apresentam alguma deficiência. Então Montessori, ela trabalhou com criou materiais, métodos, formas para se trabalhar com essas crianças que a sociedade não acreditava nelas, que a escola também não acreditava nelas. Ela criou materiais e métodos para trabalhar com essas crianças e mostrou, inclusive com provas por meio da avaliação, como se fosse hoje a avaliação do Enem, uma prova Brasil, enfim, uma avaliação de educação na Itália, como tem aqui no Brasil também, mostrou que essas crianças que eram desacreditadas pela sociedade, elas conseguiam, e elas conseguiram, inclusive, ultrapassar a nota das crianças que estavam nas escolas regulares de ensino, digamos assim. Isso é fantástico, Márcia, porque se o método, inclusive o método Montessori não é só para criança que tem alguma deficiência, é para todo mundo. Mas se o método consegue, Márcia, fazer isso para uma criança que tem uma deficiência, imagine o que ele não faz para uma criança típica. Sim, sim. Então essa criança fica superdotada quase. Exatamente. E aí ela fez assim várias pesquisas com várias deficiências na época, né? E por isso que ela
qualificou aí os seus materiais com essas crianças. Foram assim anos, né, de trabalhos. Mas depois desse exame, ela percebeu que havia alguma coisa errada com a educação das crianças ditas comuns. Sim. Então ela resolveu, então, estar trabalhando com essas crianças normais, né? Sim. E pegou as crianças em São Lourenço, na Itália, crianças que ficavam abandonadas na rua, filhas de mães solteiras, que na época era super complicado, né? Sim, né? Que vândalos, enfim, prejudicava ali a sociedade. E aí ela deixou nessa época de ser médica, né, para fazer a pedagogia, e aí desenvolveu aí todo o seu método, colocou o nome do seu método de pedagogia científica, né? Sim, Método Montessori foi depois conhecido do pelo seu mundo, livro, né? depois do seu livro, que foi nos Estados Unidos. Sim, nossa, muito legal. Gente, abdicar de uma profissão dificílima, né? Porque, só retomando um pouco a história, Montessori foi a primeira mulher a cursar medicina na Itália. Então, pela própria natureza ali da figura de Montessori, já percebia-se que ela gostava de desafios e não estava nem preocupada com o que iam pensar ali, né? Claro que ela deve ter enfrentado muitos desafios, né, Márcia? Foram muitos, inclusive até na faculdade, né? O diretor responsável não quis aceitá-la pelo fato de ser do sexo feminino. Sim. Mas devido às suas notas não teve como recusá-lo, né? Sim. Mas teve algumas imposições que fizeram com que ela desistisse, mas ela conseguiu terminar o curso. Se formou e depois percebeu que ela poderia contribuir muito mais na educação por meio do seu método. E hoje a gente é muito grata a Montessori pela oportunidade de conhecer a grandeza e a riqueza da essência da sua metodologia e o quanto isso favorece a criança nas suas práticas cotidianas na escola, né? Sim, verdade. Isso tudo nós devemos a Maria Montessori, que realmente fez aí uma mudança na nossa educação. Sim. E assim, algumas escolas hoje, elas não precisam assim de muito recurso para estar aplicando esse método, né? Sim. Mas eu acho assim que o próprio respeito, né, que ela colocou muito com as crianças com professoras, que hoje fazia uma diferença muito grande. Sim, sim. O papel do professor em Montessori, Márcia, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque a gente vem de uma cultura na qual o professor, ele hierarquicamente tem uma posição importante. E em Montessori, como que é esse papel do professor em Montessori? Ele tem um distanciamento hierárquico das crianças ou não? Como que funciona na prática o papel do professor, na visão de Montessori? O professor numa sala, você diz assim, numa sala de né? aula. Então, o professor, ele atua como um guia na sala de aula, né? Ele não interfere muito nas atividades, ele também deixa assim também a criança à vontade, né, em relação a materiais na qual ela se satisfaz de estar trabalhando. Sim. E o professor, assim, ele tem, assim, que está deixando um ambiente, né, também, um ambiente agradável. Ele também precisa ter, assim, algumas formações, independente de qualquer formação, ele tem que ter uma característica íntima também, né, uma característica pessoal em relação a isso, para estar dando essa confiança também para as crianças. Sim, sim. O professor tem que se identificar com a metodologia, não é isso, Márcia? Sim. Se identificar em ser natural, brincar, em ser natural, deixar o outro se autoconhecer, se descobrir, saber, né? É uma questão tão essencial de o professor saber o momento de intervir. Tem um momento certo e esse momento não é a hora que o professor quer. A criança é quem vai, de certa forma, determinando ali esse momento na hora da sua atividade. Às vezes ela quer fazer, por exemplo, está lá trabalhando com a Torre Rosa. E ela faz tantas possibilidades, incríveis possibilidades. Mas aí numa educação normal, numa escola regular, uma escola normal, deu horário, tem que parar tudo aquilo, né? Horário para outra aula, para outra disciplina, para outro conteúdo. E em Montessori esse respeito
a experiência da criança é muito grande, né? A diferença é bem importante pensar, porque o olhar do professor e a forma de trabalhar na escola Montessori é bem diferente, né? Como é que se aplica, Márcia, esse método Montessori na prática? É assim, não é muito complicado. Em casa, às vezes as pessoas acham que é assim, só colocar a cama, né, baixinha. É moda, né? Colocar a cama montessoriana nos Mas quartos também não dos bebês. adianta muito, né, só fazer isso, porque a casa tem que ser adaptada também. Sim, né? sim. Os instrumentos que a criança é utilizado, como os talheres, garfo. Quando nós vamos comprar uma escova de dente, nós compramos uma escova de dente pequena, né? Sim, sim. Então seria a mesma coisa também, os pratos. Deixar tudo no alcance da criança, Sim, né? À disposição dela. No quarto, brinquedos, livros, mas também não adianta assim, ensinar a criança, né, e deixar aquela desordem. Sim. Né? Os pais têm que estar colocando aí a ordem, brinquedos em alguns lugares adequados, Sim. separados de tamanhos, porque ele tem aí essa característica dos pais, né? O espelho. Sim. Então a casa também tem que estar, né, com um ambiente arrumado para ela estar entendendo isso, que ela vai pegar determinados brinquedos, ela vai colocar no mesmo lugar. Isso, exatamente, né? E assim, também está ajudando nas tarefas de casa, né? Ajudando a pôr a mesa, separar roupas sujas. São essas coisas assim que faz com que eles ficam com uma certa independência. Sim, sim. Então, porque na verdade toda essa relação, a cama baixa, os materiais que a criança vai utilizar, como você falou, brinquedo, livro, roupas, enfim, o que ela vai utilizar, ser acessível para ela, torna ela mais independente. Muitas vezes os pais se queixam assim, mas eu tenho que fazer tudo por ele, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas na verdade os pais precisam dar um tempo para que as crianças também consigam fazer isso sozinhas, não fazem automaticamente, né? Claro. E a ideia do material adaptado, do material acessível é para dar autonomia. Então uma criança Montessori é uma criança que tem autonomia, uma criança que ela vai buscar o que ela precisa. E ela não fica esperando a solução das coisas, ela não fica esperando resolverem as coisas para ela. É uma criança que vai buscar a solução das coisas, é independente, é autônoma, ela é reflexiva, ela não aceita qualquer coisa, não é isso, Márcia? Exato. É uma criança que ela é uma criança dentro da sua condição humana, mas ela sabe o que ela quer. E é muito gostoso de ver na escola Montessori o quanto que as crianças elas se posicionam, elas fazem as suas escolhas, elas argumentam, verdade, e trazem verdade. assim argumentos super que o adulto fala, meu Deus, da onde que essa criança tirou todos esses argumentos? E às vezes em casa ela é interrompida, né? Isso Porque mesmo, ela né? tem essa autonomia, às vezes em casa os pais, não, você não pode fazer isso, né? É claro que tem que ter aí uns certos cuidados, né? Para a criança não ter algum perigo, Sim. mas tem que passar aí essa confiança, porque Sim. é com os erros, né, que eles vão acertando. Sim, é isso mesmo. A gente vai continuar daqui a pouquinho com esse papo muito legal com a Márcia Saboia, depois do nosso intervalo. Até já!
de volta aqui o TV Infância, falando do tema Montessori, do método Montessori, com a nossa querida Márcia Saboia, uma pessoa que é especialista, super estudiosa e formadora do método Montessori. E dando continuidade a esse assunto que está muito legal, Márcia, fala pra gente um pouco quais são as vantagens dos pais colocarem as crianças numa escola Montessori, para estudar no método Montessori. Quais são as vantagens, os diferenciais, por exemplo? As vantagens é que ele se torna uma criança independente, né? Sim. Tem noção do cuidado, e também autonomia. E no aspecto cognitivo, trabalha muito sim com matemática, né? Sim. Na mente, e desenvolve também a linguagem. E Montessori são áreas separadas que se trabalham. Não é a lógica, por exemplo, do português, matemática, história, geografia, ciências, artes, blá, blá, blá. Mas existem os campos, né? Explica um pouco pra gente como que é esses campos de experiência, ou como diz a BNCC, mas o que se trabalha? Qual é o diferencial para se trabalhar numa escola Montessori? O que eles trabalham? Chega na escola, tem um momento, como que é? As salas já são diferentes, né? Elas Sim. são agrupadas com idades diferenciadas, né? A criança, ela não tem, assim, um lugar fixo para se estar trabalhando, ela tem essa livre escolha. Sim. Temos aí também essa escolha dela de material, né? O que dá esse prazer para ela estar fazendo. Ela é livre em todas essas disciplinas aí que você falou. Tá. Que mais? Também a criança também, ela tem aí esse respeito, né, com o adulto, né, o adulto preparado, porque sabe também que ele também não interrompe, né, somente quando ela pede essa ajuda, né, então faz com que ela se desenvolva dentro da sala de aula. Sim. E o jeito de organizar, Márcia, por exemplo, no primeiro momento é a vida prática, depois é linguagem. Como que é, assim, esses tempos de organização na escola? Depois raciocínio, ciências. E essa diferença é uma diferença importante em Montessori? Você diz assim, na disciplina, do dia a dia, sim, porque todas essas disciplinas, ela está todos os dias na sala. Né? Então, as crianças aprendem todos os dias essas disciplinas. E não tem uma separação lógica, como tem no ensino tradicional, por exemplo. Agora todo mundo para tudo, vamos aprender português. Parou a aula de português, vamos aprender matemática, vamos aprender isso. Porque, pelo que você está me trazendo, esses conhecimentos estão acontecendo concomitantemente, não é? Ali se ela está, por exemplo, trabalhando num instrumento Montessori, ela está desenvolvendo linguagem, está desenvolvendo, dependendo do movimento do instrumento, está desenvolvendo raciocínio, ciências, não é isso? Sim. Aí abrange, dependendo de qual material, né? Está abrangindo todas essas áreas. E aí também ela pode estar saindo de uma e estar passando para outra completamente diferenciada. Isso é uma coisa importante. Isso também faz com que a criança também aprenda a alfabetização, né? Na maioria dos materiais, né? Porque primeiro na educação Montessori ela aprende a escrever, a escrita, para depois aprender a ler. Então, com isso, ela também está aprendendo, né, a linguagem, na alfabetização. E Montessori entende que essa linguagem é uma linguagem de mundo, não é apenas uma linguagem da escrita, uma linguagem da fala, mas é uma linguagem de mundo, de vivenciar e experienciar e alfabetizar, literalmente, alfabetizar-se também pela lógica do contexto no qual a criança está inserida. Exatamente. Né? Isso faz uma diferença bem grande. Problemas também, às vezes a criança tem problemas de fono, né? Que nós trabalhamos com fonética, que isso também é muito importante. O método fônico é a base do método Montessori, né? Que é um método importantíssimo, que aliás, parece que vai voltar agora, tomara que volte com força total, porque o método fônico é excelentíssimo. E Márcia, uma questão, você comentou a relação da criança quando sai de uma escola montessoriana, ela está preparada, é uma preocupação dos pais isso, ela consegue acompanhar a escola que não é Montessori, por exemplo? Consegue, porque a criança, ela tem
absorção muito dela, né? Muito nata. Sim. É como se fosse assim uma criança, um adolescente que sai, né, de uma escola tradicional e vai para uma faculdade, que é uma coisa completamente diferente. Uhum. E aí uma escola montessoriana, ela dá aí essa total liberdade para a criança, a como que ela se posiciona na escola. Sim. Né? Então ela vai estar bem numa escola montessoriana como a outra escola tradicional. Sim. Até porque essa criança que passou pelo método Montessori é uma criança que está mais autônoma, que está mais independente, é uma criança que ela vai ter prazer em fazer as coisas que ela está fazendo, é uma criança que ela já vai buscar naturalmente encontrar a sua área de interesse, o seu gosto dentro da relação ali nova que ela também vai encontrar. Sim, porque não é uma coisa mecanizada, ela não tem regras, Sim. né? Então ela vai ir para uma outra escola tradicional, ou talvez pelo que os pais queiram estar colocando, né? Para ela vai ficar mais fácil dela estar seguindo do que ser ao contrário. Sim, exatamente, é isso mesmo, muito bom. Ô Márcia, agora fala um pouco das características de uma escola Montessori. Por exemplo, numa sala de aula Montessori, o que diferencia? Como que são os cantos, a organização? O que tem numa sala Montessori, por exemplo, que diferencia de uma sala de aula que não é Montessori? Bom, primeiro assim de cara, né, a observação é um ambiente assim muito tranquilo, você vê as crianças trabalhando, concentradas, né, Lindo, né? Terapias, como eles ficam fazendo assim, o trabalho bem concentrado, nada tira eles ali daquele campo onde eles estão fazendo as atividades, respeitando um ao outro em relação a materiais, quando um quer um, outro quer o outro. A música, né, também, que é fundamental, né, aquela música que traz assim uma paz na sala. É tudo diferente, é tudo diferente, desde quando eles chegam, eles já têm que trocar o sapatinho, porque eles ficam muito no chão, se respeitam, vê a natureza, cuidam da natureza, eles procuram, vão em busca, não tem aquela coisa que o professor fala, vamos abrir o caderno, vamos pegar, vamos fazer, né? Eles vão tudo assim natural, é bem diferente, vale a pena, deve ser lindo, vale lindo, a pena visitar uma escola montessoriana. É tão gostoso chegar num lugar, porque o professor tem uma dificuldade muito grande para fazer com que o aluno se interesse pelo conteúdo. É um desafio muito grande para o professor isso. E na escola Montessori isso não é uma preocupação, porque os alunos naturalmente já vão se interessar e já vão buscar se aprofundar e trabalhar e experimentar e ficar ali um tempão desenvolvendo algo que eles estão desenvolvendo com o material montessoriano, né? Essa é a preocupação também dos pais, às vezes, que acham assim que as crianças não vão se adaptar a determinada... Essa liberdade, que muitas pessoas ficam preocupadas com a escola Montessori porque eles acham que tem uma liberdade. E é importante perceber que assim, é uma liberdade necessária, porque quando que a criança vai ser ela mesma, se a gente não deixar? Quando que ela vai descobrir o seu potencial, o seu desejo de fazer as coisas e trabalhar afinco, como até tem um exemplo de Montessori, de uma criança muito pequena que ela ficava horas e horas só ali num único objeto e trabalhando e associando e tira e põe para verificar qual era a forma correta. E ela não pediu ajuda para ninguém. Ela ficou ali, né, Márcia, insistindo. Isso é muito comum a gente ver em Montessori, que faz uma diferença grande. Ela vai se descobrindo, né, ali. Ela vai se descobrindo totalmente, né? E às vezes até em casa também, às vezes, meu filho não para, né? Porque a criança mexe muito, eles exploram muito, né? Então, ajuda, né? Coloca aí algumas tarefas, eles vão se sentir úteis. Responsabilidade, né? exatamente. Importante, porque a responsabilidade faz com que eles se sintam parte do processo de ensino-aprendizagem, parte do processo dos fazeres da sua casa. Isso acaba também valorizando, a criança valoriza o chão limpo, as coisas limpas, a organização, porque ela faz parte desse processo. Exatamente. Então essas tarefas fica mais fácil. Em casa são bem importantes. Agora, Márcia, qualquer pessoa pode ser professora montessoriana
ou tem aí uma formação para trabalhar com Montessori? Antes de qualquer formação, né, como eu disse no início, tem que ter uma característica assim, pessoal, né? Sim. Tem que falar baixo, né, com os alunos, abaixar para conversar com ele, para que ele entenda. E além da pedagogia, né, tem que ser a formação montessoriana para ter conhecimentos da filosofia, material e o método. Sim. Quanto tempo um professor estuda, uma média de quanto tempo ele estuda para se formar e se preparar para ser um professor Montessori? Muito tempo. É a vida inteira? É a vida inteira, né? Assim, os cursos que são assim mais ou menos básicos, vamos dizer assim, um período pequeno, 2 anos. Ou seja, né, não é uma tarefa tão fácil. Não é. Além de ter essa questão do que você falou, da serenidade, da tranquilidade, da postura, do perfil de um professor montessoriano, um professor que tem a paciência de esperar a criança realizar a sua tarefa, que abaixe, olhe no olho, que respeite, que escute, que deixe a criança ser ela mesma. Além desse perfil, tem um longo perfil, um longo caminho de formação, né? Sim, até eu quero aqui fazer um lembrete que eu estava numa escola montessoriana há muitos anos atrás e tinha uma professora. E essa criança, ela fez xixi na sala. Ela ficou muito preocupada com os coleguinhas, né, com o professor, o que ia fazer ali com ela. E aí a professora chegou até ela, né, e eu achei bacana, muito bacana a atitude da professora. Sim. Falou com ela no ouvido, ela não quis sair dali. Porque ela ficou com vergonha diante dos amigos, né? Sim. Ver ali que o chão estava molhado, ela não quis. E aí ela falou de novo com ela falava assim que não queria, e aí de repente ela aceitou. Então eu acho que ela falou, né, eu te levo no colo, escondido, ninguém vê. Aí ela aceitou e foi. Ela pegou no colo a criança e foi. Depois ela trocou a roupinha, aí ela foi secar o chão. Sim, A criança mesmo foi lá, secou, ela foi com prazer, né? Sim. Ela foi muito bacana isso. E essa história eu achei muito interessante, até para a gente finalizando aqui, que é um tipo de postura que tem a ver com uma professora que é humana, uma professora que se preocupa com o outro, que se preocupou ali numa situação. É isso que precisa, né? Essa característica dela mesmo. Ela tem que, ali, eu acho que nunca ninguém passou isso para essa professora, criança, né? Nunca ninguém passou o que ela deveria fazer nesse momento. Exatamente, né? Exatamente. Márcia, o nosso programa já chegou ao fim. Eu quero agradecer a você mais uma vez por ter vindo aqui. Muito obrigada por ter participado e por ter compartilhado conosco a sua vasta experiência no método Montessori, o seu conhecimento e a sua formação. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. O tempo é curto, né? Espero voltar mais vezes. Vai ser uma honra ter você aqui novamente. E vocês de casa, o nosso muito obrigada e até o próximo TV Infância.